Então, pessoal, boa noite a todos. Novamente, agradecer a pontualidade de todos aí, como foi solicitado pelo professor Arlindo. O tema hoje é declaração de óbito. Então, para a gente não ganhar muito tempo, vamos lá. Declaração de óbito. Existe uma diferença, inicialmente, de declaração para certidão, né? Declaração de óbito é aquilo que o médico emite, e certidão ou cartório emite. Então, utilizando aqui como analogia, declaração de óbito está para a morte, assim como a declaração de nascido vivo está para a vida. E a certidão de óbito está para a morte, assim como a certidão de nascimento está para a vida, tá bom? Então, quando o pessoal falar aí no hospital, vou emitir uma certidão, está errado. Certidão que emite só o cartório, tá? Nós, médicos, emitimos a declaração de óbito. E tem até um outro termo que o pessoal usa que é atestado de óbito. No final das contas, acaba sendo a mesma coisa, tá? Atestado de óbito e declaração de óbito. Tem uma corrente que fala que atestado é aquele campo 5, que a gente vai falar qual é a causa da morte em si, tá? Tem uma corrente que fala isso. E outra fala que declaração é o documento inteiro. No final das contas, declaração e atestado, os dois atendem. Certo? E o objetivo da declaração de óbito é o quê? Confirmar a morte, determinar a causa da morte, né, e atender interesses cíveis, epidemiológicos, penal, político-sanitário. Vou dar um exemplo. Eu falar que a pessoa morreu de TCE. Essa simples informação não dá para a gente elementos para dizer qual foi a causa que levou a essa lesão. Né? Se foi um acidente de moto, se a pessoa caiu da escada, se caiu de um prédio, se foi um acidente de carro, entendeu? Então, ela atende também interesses epidemiológicos. Por isso que na DO eu preciso falar isso. Se foi um TCE, que origem foi, como é que foi, para aí sim eu fazer política sanitária e epidemiológica. Né? Se 1.000 pessoas estão morrendo de acidente de moto, deve ter alguma coisa errada. E quem deve fazer o preenchimento da DO? Né? É o médico, certo? Mas a gente tem que se perguntar de qual local que tem que emitir IML, ou o médico assistente, ou o SVO, ou que estava consultando. Então, aí, depende da causa da morte. Se a morte ela é natural ou se ela é violenta. Né? Vamos falar inicialmente das mortes de causa natural. Tá? Para ficar mais claro aqui, violenta é acidente, suicídio e homicídio, tá bom? São essas três: acidente, suicídio e homicídio. Tudo que não for isso é natural. Um infarto, um AVC, qualquer outra causa, uma doença que a pessoa pegou, tudo isso é causa natural. Então, quem tem que emitir? A nível hospitalar, o médico do hospital. Então, tá lá no HB, no João Paulo, no Ana Adelaide, a pessoa está lá, morreu lá dentro. A pessoa que está acompanhando aquele paciente que tem que emitir a declaração de óbito. Tá? A nível ambulatorial, um senhorzinho acompanhando no ambulatório de cardio, um senhorzinho acompanhando no hospital de amor, certo? Então, a pessoa que estava fazendo a assistência dela que tem que fazer a declaração de óbito. E no PSF, né, na atenção básica, o posto de saúde ele é responsável por uma área. Então, ele tem que fazer a cobertura daquela área. Então, se naquela região aquele paciente morre, o posto de saúde, obrigatoriamente, ele tem a competência de fazer a declaração de óbito, através do médico que vai estar lá atendendo. Ah, mas o médico nunca viu os pacientes na vida. Não importa. Ainda assim, é a competência dele fazer a declaração de óbito. Tá bom? Ah, mas eu não sei qual é a causa da morte. A gente vai falar sobre isso já já. Se eu tenho dúvidas sobre a morte, e veja que não é dúvidas sobre se a pessoa morreu ou não morreu, é dúvidas sobre a causa da morte, tá? Aí, nesse caso, eu tenho que acionar o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, certo? Em Porto Velho não existe, na nossa capital aí de Porto Velho não existe, mas existe um SVO que as pessoas atestam o óbito. Então, tem pessoas no setor que vão até a casa de alguém, que vão até o local que a pessoa morreu e fazem a declaração de óbito. Verifica se a pessoa morreu mesmo
e faz a declaração de óbito. Mas o SVO real, o local ideal para fazer, seria equiparado a um IML, só que são de médicos patologistas, certo? Vai tirar um pedaço do coração, um pedaço do fígado, um pedaço do cérebro e assim por diante, e aí vai fazer uma análise para tentar saber qual foi a causa da morte. Às vezes, essa morte acontece até em nível hospitalar. A pessoa internou, morreu, o médico não sabe qual foi a causa, não sabe o que aconteceu, uma coisa estranha, ele aciona o SVO, tá? Só que em Porto Velho e em algumas cidades do interior inteiro, na verdade, não tem SVO. Então, a competência, quando não tem SVO, recai sobre o próprio médico que estava fazendo aquele atendimento, tá? Seguindo aqui, natural ainda, sem assistência médica. Pessoa encontrada morta em casa. Pessoa foi encontrada morta em casa sem sinal de morte violenta, ou seja, sem sinal de homicídio, de suicídio ou de acidente. Nada, zero. Quem é que faz a declaração de óbito nesse caso? Acabei de falar, o próprio SVO, tá? Então, o SAMU vai lá, atesta o óbito, verifica que a pessoa morreu. Alguns médicos do SAMU, inclusive, fazem parte do SVO, então eles atestam e faz a declaração de óbito. Se o SAMU verificou que a pessoa está morta naquele ambiente, seja do posto de saúde, seja qual for, entrou lá e viu que a pessoa morreu e não tem qualquer informação sobre a causa da morte, sobre o que aconteceu, SVO ainda, tá bom? Aciona o SVO. Só que, como eu falei, em Porto Velho, na maioria das cidades do Brasil, não tem SVO. Olha aí, não tem SVO. Então, em locais sem SVO, o que faz? O médico do serviço público mais próximo. Então, qualquer médico do serviço público tem a obrigação de fazer a declaração de óbito para esses casos que a pessoa morreu e não teve assistência médica. Seja a pessoa que está no posto de saúde, seja a pessoa que está na saúde indígena, seja a pessoa que está no hospital de plantão, na urgência e emergência, é a pessoa mais próxima que vai fazer o acolhimento da família lá e vai fazer a declaração de óbito, tá bom? Morte natural e violenta, eu já falei. E nos casos de morte violenta, quem é que faz? Violenta é fácil, é IML. Até coloquei ali, ó, suicídio, acidente e homicídio, tá bom? Tem uma outra causa que eu não falei mais cedo, que é a causa suspeita. Mas quando eu suspeito, eu não suspeito se a pessoa morreu. Eu suspeito de acidente, suicídio e homicídio, tá? Então, o senhor de 80 anos que foi encontrado em casa com um bilhete falando que ia se matar, outra pessoa que foi achada com um vidro de remédio no chão, ou sinal de violência na casa, ou alguma marca no corpo que indique violência, aí não, aí é uma morte suspeita de violência. Nesse caso, o ML vai ter que ser acionado para poder fazer o exame, o laudo, e, em consequência disso, ele faz a declaração de óbito, tá bom? Morte violenta em locais sem ML, aí o delegado, o juiz ou promotor vai nomear os médicos ad hoc, que chama, para poder fazer aquele exame. Em consequência disso, vai fazer a declaração de óbito. Tá bom? E aí tem dúvida também em relação à morte fetal. Quando fazer, quando não fazer. Vamos lá ver? Natimorto ou aborto, né? Então, se nasceu menos de 20 semanas, menos de 500 gramas e menos de 25 centímetros, vocês sabem muito bem que é considerado aborto, certo? Aborto. Então, nesse caso, é facultativa a emissão da declaração de óbito. Veja bem, quando a pessoa nasce, eu faço a declaração de nascido vivo. Se é um aborto, eu não faço a declaração de nascido vivo, tá? Não faço. Eu escrevo lá, natimorto de fulana de tal. Beleza? Natimorto de Maria José. E aí eu coloco os dados dela e só faço a declaração de óbito. Não preciso fazer a DNV, a declaração de nascido vivo. Agora, se nasceu, respirou, independente da quantidade de semanas, do peso e da altura, independente, se respirou, obrigatoriamente eu tenho que fazer a declaração de óbito. E aí eu tenho que fazer a DNV, a declaração de nascido vivo, e depois a declaração de óbito em seguida, tá bom? Quando eu só faço natimorto de fulano de tal, é só a DO. Isso é para a mãe fazer um enterro, tá? Não tem consequência civil, não tem consequência de herança de bens.
é simplesmente para a mãe pegar aquele bebê e enterrar. Se você não fizer, ela não vai enterrar. Aí eu pergunto, vocês preferem falar para a mãe assim, não, eu vou fazer, ou vocês preferem falar que é lixo hospitalar e vai jogar junto com a placenta para incinerar? Como é facultativo, não vai cair a mão de ninguém, eu até oriento que vocês façam, né? É melhor fazer, que aí a mãe vai poder enterrar e dar um final ali digno, né? Para a família que estava esperando essa criança durante muito tempo. Bom, seguindo aqui, o que não fazer na declaração de óbito? Assinar DO em branco, jamais. Que vai uma pessoa lá, coloca o nome de alguém e aí leva no cartório e morreu. Né? Aí para comprovar que está vivo demora mais ainda. Preencher a DO sem pessoalmente examinar o corpo. Examinar o corpo de lado a lado. Aconteceu um caso com um colega nosso em Porto Velho, que foi chamado para fazer uma DO em casa, e ele falou, eu até posso falar o nome dele que ele autorizou, o professor Alexandre Leite. E aí ele foi fazer a DO, a pessoa estava no caixão já com terno, por coincidência eu estou com terno aqui também, mas eu não espero não morrer cedo. E aí ela estava no caixão com terno, e aí ele chegou e falou, eu preciso fazer o exame do corpo. Aí os familiares falaram, não vou fazer, não vou deixar fazer. E aí ele falou, então eu vou embora. E aí foi autorizado ele fazer o exame do corpo do cadáver. Quando ele virou o cadáver, ele tinha uma facada nas costas. Então, esse caso, ele falou, opa, peraí, isso é morte violenta, acionar o IML. Tá? Então, olhar sempre documento se a pessoa é ela mesma, tá? Olhar a foto, ver se confere, e fazer o exame no corpo inteiro. Qualquer sinal de violência que possa ser relacionado com a morte, acionar o IML, tá? Cobrar pela emissão de DO. Eu não posso cobrar pela DO, eu cobro pelo exame, né? Vamos usar aí, equiparar as coisas. Vocês não cobram para emitir uma receita, você cobra a consulta. A receita faz parte do exame, tá bom? Então não é só a DO, é o exame. Se a família te chamar para ir na casa dela, você pode cobrar a consulta. A DO é uma consequência de uma consulta, tá? Não utilizar termos vagos. Por exemplo, parada cardiorrespiratória. Isso não indica para a gente qual foi a causa da morte. Indica para a gente que a pessoa morreu e o coração parou de bater e parou de respirar. Vocês concordam comigo que qualquer pessoa que morra vai ter isso, né? O coração vai parar, né? E o pulmão vai parar de respirar. Então, não é uma causa da morte, é uma consequência da morte. Então, não colocamos. Tá? Vamos colocar sempre outras causas que levem a foi infarto. Aí coloca a sequência de infarto. Tá? Outra coisa, falência múltipla de órgãos. São termos genéricos. Indica para a gente qualquer coisa, menos a causa da morte. Tá bom? Mas o jornal adora isso, né? Olha aí, ó. Diego Maradona morre aos 60 anos de parada cardiorrespiratória. O jornal adora, né? Maradona, entenda aí a causa da parada cardiorrespiratória. Não fala para a gente qual foi a causa da morte do Maradona. É um jogador que tem uma grande carreira aí, né? Aqui é a DO, certo? Eu não vou me ater aqui aos pontos da DO, não, porque esses pontos todos é preenchimento. Então, o que eu coloco no está nome? Nome. O que eu coloco no campo de nascimento? Nascimento. E assim por diante, certo? Não vou me ater, não. Eu só vou me chamar atenção aqui ó, no campo 20, ocupação, certo? Para a gente indicar a ocupação que a pessoa tinha na época, certo? Ou a anterior, tá? E aqui embaixo é a parte mais importante da declaração de óbito, que é esse campo aqui, ó, de A a D, que aqui sim vocês vão dizer qual é a causa da morte, tá? Alguns livros falam para a gente preencher de A e desce, outros falam de D e sobe, certo? A maioria dos livros fala para preencher de baixo para cima. Eu costumo preencher de A e desço, porque eu prefiro ver qual é a causa final da morte e depois eu vou descendo para ver o que levou àquela causa da morte, tá? Por exemplo, aí um tiro no peito. O que morreu do quê? Morreu de choque hipovolêmico. Então, coloco lá, choque hipovolêmico na A. Letra B, lesão do miocárdio. Letra C, ação mecânica pérfuro contundente, ou então simplesmente bala, né? Arma de fogo.
Aí são as vias, né? A via branca é da Secretaria de Saúde, a via amarela do cartório e a via rosa é do estabelecimento de saúde que emitiu a DO, tá bom? Aqui tem um exemplo, masculino, 65 anos, 35 anos, sabia ser hipertenso e não fazia tratamento. Há 2 anos começou a apresentar dispneia de esforço, foi ao médico que diagnosticou hipertensão arterial e cardiopatia hipertensiva, iniciou o tratamento. Há 2 meses, insuficiência cardíaca e hoje teve edema agudo de pulmão, falecendo após 5 horas. E aí ele coloca um adendo aqui, ó, há 60 dias, né, fez o diagnóstico de câncer de próstata. Como é que ficaria essa DO? Então tá aí, ó, edema agudo de pulmão, certo? Em consequência de, veja que aqui embaixo tem escrito, ó, devido ou consequência de. Então, edema agudo de pulmão em consequência de insuficiência cardíaca, em consequência de cardiopatia hipertensiva, em consequência de hipertensão arterial. A neoplasia entra aqui embaixo, porque a neoplasia não teve contribuição direta com a morte. Ela ajudou a atrapalhar, né? Melhor dizendo. Então, esses dois campos aqui, tá aqui, ó, parte 2, outras condições significativas que contribuíram com a morte e que não entram, porém, na cadeia acima. Ajudou de alguma maneira, certo? Um diabético, um hipertenso, às vezes, num Covid, né? Mas não é causa direta da morte, beleza? Outro caso aqui, ó, mulher, 84 anos, cardiopata, hipertensa e diabética. Foi admitida no pronto atendimento para o tratamento de fratura de fêmur direito, após queda da altura, 5 da manhã do dia 15/10 de 2018. Foi liberada para a cirurgia na manhã seguinte e operada às 16 horas com prótese de quadril, sendo encaminhada para a UTI no pós-operatório imediato. Recebeu alta da UTI 5 dias após para o apartamento. Que está errado, né? 2 depois, foi readmitida na UTI devido a broncoaspiração quando jantando, evoluindo com pneumonia e infecção generalizada, vindo a falecer às 23 horas do dia 28/10. Certo? Esse caso aqui é do professor Eliu Pai, inclusive. Como é que ele colocou aqui? Ele colocou septicemia, né, infecção generalizada, em virtude do quê? Daquela pneumonia, que a pessoa broncoaspirou e teve pneumonia. Em seguida, fratura de fêmur e queda da própria altura. Veja que a letra A e a letra D, mais ou menos, vai ser sempre igual. O meio nem sempre vai ser igual. Eu poderia colocar aqui septicemia na letra A, certo? Pneumonia na letra B, broncoaspiração na C e fratura de fêmur, certo? Aí eu indico que ela ficou muito tempo acamada, as pessoas que ficam na cama muito tempo, a chance de broncoaspirar é muito maior, uma idosa, inclusive, maior ainda. E aqui a cirurgia vem embaixo. Eu poderia colocar aqui ainda idoso, hipertenso e outras causas que ajudaram a atrapalhar. Esse caso aqui, pessoal, deveria ser feito pelo ML, pelo SVO, pelo ortopedista, pelo médico da UTI. Quem? Escrevam aí no chat, ou se quiserem, abram o microfone e falem. Ninguém? Médico da UTI, comentou aqui. Então, isso aqui gera muita confusão mesmo. Por quê? Porque o médico da UTI está lá e ele faz a DO. Mas vamos ver aqui, ó, o que causou a septicemia, a pneumonia. O que causou a pneumonia? Broncoaspiração. Ela broncoaspirou por quê? Porque ficou muito tempo acamada, né? Ela ficou muito tempo acamada por quê? Porque teve uma fratura de fêmur. A fratura de fêmur foi decorrente do quê? De uma queda. Queda é o quê? É acidente, certo? Então, nesses casos, deveria ir para o ML, assim mesmo. Então, nesse caso, acidente, suicídio, homicídio, ML. Então, se a causa inicial tiver relação com a causa final, é IML. Essa aqui é uma queda de andaime. Essa aqui é só para
ilustrar, tá? Uma queda de andaime, né? Como é que ficaria? Edema cerebral, TCE e queda de andaime. Eu falei TCE, mas eu não posso abreviar, tá? Eu sempre tenho que escrever por extenso. Nunca posso rasurar aqui também, tá bom? Amputação de membro, faço DO? Não, não faz DO, certo? Tem um documento específico para ela, que é para incinerar restos de amputação, não faz declaração de óbito, né? Ninguém nunca passou aí no cemitério e viu aqui jaz a perna de fulano de tal. Morte na ambulância, com médico ou sem médico? Depende, tá? Se for causa natural, o médico que está na ambulância, ele faz a declaração de óbito, tá bom? Se for sem médico, tá chegando aqui lá no João Paulo II, paciente que veio de Ariquemes, não entrou ainda, morreu antes de entrar. O médico do hospital de Ariquemes que tem que fazer a declaração de óbito, tá? Porque a ambulância é a extensão do hospital. Então, às vezes o João Paulo até faz, mas pela regra mesmo é pro motorista voltar e fazer a declaração de óbito lá em Ariquemes. Morte na ambulância após um acidente, com médico ou sem médico, não importa. Aí é IML, né? Errou no preenchimento da DO, você escreve de ponta a ponta cancelada ou anulada, nunca rasga, nunca rasura, tá? Essa folha ela é numerada, então ela vai para o registro para dar baixa. E aqui eu trouxe um exemplo de COVID. Na pandemia, muita gente colocava somente COVID-19, né? Como é que ficaria o COVID-19 agudo? Insuficiência respiratória aguda, pneumonia, COVID-19. E aqui essa senhora que eu trouxe, ela tem 64 anos, é hipertensa, ela tem uma doença no coração, então poderia colocar qualquer coisa aqui, ó. Hipertensão, poderia colocar obesidade, certo? Idosa, qualquer coisa que ajudou a atrapalhar a doença dela. E a maioria dos médicos tem esse medo aqui, ó. Médico do serviço público emite DO para paciente que morreu sem assistência médica. Depois, por alguma denúncia, surge suspeita que se tratava de envenenamento. Quais as consequências que o médico pode sofrer em relação a isso? Então, se o médico fez o exame daquela paciente, ele não vai responder nada, né? No manual, ele fala o seguinte, ó. Dá um zoom aqui, peraí. Cadê aqui? Como o médico não acompanhou o paciente, não recebeu informação sobre a suspeita, não tendo, portanto, certeza da causa básica do óbito. Deverá anotar na causa variável óbito sem assistência médica. Mesmo se houver exumação e denúncia de envenenamento vier a ser comprovada, o médico estará isento de se responsabilizar perante a justiça, se tiver anotado no campo da DO, não há sinais externos de violência. Então, lá na letra A gente coloca o quê? Desconhecida. Se eu não sei qual é a causa da morte, eu coloco letra A, desconhecida, não violenta. E só isso. Ah, mas tem alguma suspeita aí que exame dele, tem exame de imagem, tem um histórico de câncer, tomava remédio? Aí você pode colocar uma hipótese, você escreve. Agora, se você não sabe o que é, mas sabe que não é violenta, desconhecida, não violenta na letra A. E lá no campo 59, que é lá no final da DO, acho que eu até coloquei aqui, deixa eu ver. Pronto, é aqui, ó. Lá no final da DO, fala o seguinte: prováveis circunstâncias de morte não natural. Nesse caso aqui, você não marca nada aqui e escreve aqui, ó, no campo 59. Não há sinais externos de violência no corpo. Isso comprova que você fez o exame. Além do seu prontuário, essa DO vai registrada que você fez o exame, tá? Fez o exame e não vai ter nenhum risco no caso se for exumado, alguém suspeitar de violência depois, tá bom? E para finalizar, existe aqui um manual aí, ó, declaração de óbito, eu posso encaminhar depois no grupo, e tem a resolução do conselho falando de declaração de óbito.
bom? Gera muita dúvida, né? Eu sempre finalizo as aulas com um meme, tá aí, ó, meu Deus, uma pergunta sobre declaração de óbito. Me solta que eu preciso responder o quê? Depende. E é isso, depende mesmo. Se tem paciente, se não tem médico, se tem médico, se não é ambulância, se foi violento, se não foi violento, se respirou, se não respirou, depende. Tá bom? Dúvidas? Os RMS, se forem chamados, como eles têm que agir? Desculpa, não vi. Falhou aqui. Os nossos médicos com RMS, se forem chamados, né? Porque muitos estão em área rural, já alguns falaram que foram chamados para averiguar, né? Eles podem fazer. Eles podem atestar no lugar do CRM e coloca RMS. Não tem problema não. Tá? Agora só, já aconteceu um caso, inclusive, comigo na saúde indígena. Um indígena deu uma flechada no outro, matou o cara e acho que ele não sabia que estava carregada a arma, não sei, a flecha. E aí o médico de lá fez a declaração de óbito. Nesse caso não poderia. Nesse caso deveria ser uma ocorrência policial e aí o delegado da área investigar o caso. Aqueles casos dos indígenas que não têm noção do que está acontecendo, né, civícolas, aí a gente entende que aí a morte acontece entre eles lá, né? Mas nesse caso específico, o indígena ele tinha noção, então ele tinha CNH, ele era instruído e assim por diante. Então, o delegado deveria investigar. Beleza, minha dúvida era dos RMS mesmo. Alguém mais? Mais alguém? Então, parabéns, doutor. Bom evento aí, Brasília. Até o próximo. Obrigado. Alguém levantou a mão aí, ó. Quem levantou? Janai, do Santos. Fui eu. Pode falar. Boa noite, doutor. Primeiro, parabéns pela aula, muito boa. Né? A minha dúvida era em relação a essa dos RMS mesmo. E, enfim, recentemente uma das minhas médicas que tem RMS, né? Ela foi chamada para poder avaliar justamente um óbito, né? Que aconteceu na aldeia onde ela estava trabalhando, né? Na aldeia vizinha. E, assim, até então, uma morte, enfim, suspeita de causa externa, né? De violência ou coisa parecida. Nesse caso, ocorrência policial, como você falou, né? Ocorrência policial e segue o fluxo, vamos dizer assim. Ou não, ela poderia fazer. A suspeita era qual? Exatamente. A suspeita era violência mesmo, externa, né? Enfim, foi basicamente um corpo encontrado na beira do rio, né? Então, eles não sabem a causa, né? Foi uma causa, obviamente, ignorada, né? Se tem história de violência ou marcas no corpo, algo aconteceu, ou até uma suspeita de afogamento, aí nesse caso, sim. Esse caso, ocorrência policial e o ML faz o exame, né? Aí faz mesmo. Que eu orientei nesse sentido mesmo, né? Porque, obviamente, assim, como foi encontrado perto do rio, eles não sabiam a causa, não, enfim. Imaginava que pudesse ter sido um afogamento ou alguma outra coisa, né? Não tinha sinais de luta, nem, enfim, de machucado no corpo mesmo, né? Ferimentos. Então, orientei mais ou menos nesse sentido mesmo. Obrigado. Não, ótimo. É isso mesmo, certinho. Alguém mais? Não estou vendo os mãozinhos aqui. Obrigado, doutor. Bom evento. Bom final de semana a todos. Bom resto de semana a todos. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Até mais. Tchau.